Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Murilo revela ter tomado cabeçada de Calleri no Choque Rei, veja bastidores. Na noite da última segunda-feira 29, no Morumbi, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram logo na quarta rodada do Brasileirão Série A. Em um jogo equilibrado com chances de gols para os dois lados, o Choque Rei terminou em 0-0. Melhor para o lado alviverde, que conquistou um ponto fora de casa. Os vizinhos de muro têm feito muitos jogos decisivos e polêmicos nos últimos anos. Isso mostra que a rivalidade entre as equipes se aflorou bastante e muitos jogadores têm tido farpas. E dessa vez, o duelo do Morumbi colocou frente a frente o zagueiro Murilo e o atacante São Paulino Calleri. Aos 14 minutos do segundo tempo, Murilo e Calleri se desentenderam e protagonizaram uma encarada digna de UFC antes de uma batida de escanteio. O árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, amarelou os dois atletas e a situação deu o que falar. Tanto é que o assunto foi tema na zona mista do Morumbi. Murilo revela bastidores da briga com Calleri. Ao ser questionado, Murilo afirmou que por nenhum momento ele teria encarado o atacante São Paulino e afirmou que quem deu a cabeça e poderia ter começado uma confusão era o próprio argentino, do tricolor paulista. Eu acho que entenderam errado. Em nenhum momento eu encarei ele, eu só estava no meu posicionamento de marcar. Estava bem concentrado. Acontece. Ali ele entendeu que eu estava encarando ele que me deu a cabeçada. Em nenhum momento eu agredi ele, em nenhum momento estava encarando ele, concluiu. Abel lamenta chances desperdiçadas por Endrick e Lázaro, gols que não se pode perder. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram logo na quarta rodada do Brasileirão Série A. Em um jogo equilibrado com chances de gols para os dois lados, o Choque Rei terminou em 0-0. Com o resultado, o Verdão encerrou a quarta rodada da Liga Nacional em 12 graus ligar com 5 pontos. Já o tricolor paulista foi para 4 pontos e ocupa a 14ª colocação. Abel fala sobre chances desperdiçadas. Em sua entrevista coletiva, Abel Ferreira analisou a partida. Pelo lado palmeirense, ele lembrou que o time teve duas chances claras de marcar e de sair vencendo o grande rival. Faltaram 2 pênaltis que tivemos, um no pé do Lázaro e outro do Endrick de fazer o gol. Não vai haver tantas oportunidades flagrantes e não tivemos uma, tivemos 2. No momento de pressão forte nossa, depois a pressão de Endrick resultou na recuperação de bola, disse Abel. Ele ainda pontuou qual foi o erro dos dois atletas nestes lances para que as chances não fossem convertidas. Ninguém queria fazer mais do que ele e o Lázaro, e eu falei para ele há gols que não se pode perder. E o Endrick também demorou muito tempo para decidir, completou. Chance perdida pelo rival. Por outro lado, ao falar do São Paulo, ele também relembrou que do lado tricolor também se teve uma grande chance, que caiu nos pés de Calleri, mas ele parou na trave de Everton. O adversário também teve o Calleri que meteu a bola no poste, jogo de equilíbrio. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio, destacou Abel, pontuando que o SPFC também teve chances no confronto de ontem, 29. Torcedores do Palmeiras e do São Paulo comentam sobre o empate entre os times pelo Brasileirão. São Paulo e Palmeiras empataram em 0-0 nesta segunda-feira, 29, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro Choque Rei do ano, e todos terminaram sem vencedor. Com o empate, o Porco cai para a 12ª posição, somando 5 pontos em 5 jogos, enquanto São Paulo ocupa o 14º lugar com 4 pontos. O próximo desafio do Palmeiras será contra o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá, MT no domingo, 5 às 18h30. No mesmo dia, o São Paulo enfrenta o Vitória às 16 horas no Barradão, em Salvador, BA. No X antigo Twitter, os torcedores estão chateados com o resultado. São Paulo x Palmeiras tá ficando chato, parece que um tem medo do outro. Terceiro jogo entre eles esse ano e terceiro empate, comentou um torcedor. Quem não assistiu perdeu nada, falou mais um, na sequência. Que jogo ruim, MDS, completou o outro. Todo jogo de São Paulo x Palmeiras termina empatado, impressionante. Parece que todo jogo é a mesma coisa, completou mais um torcedor. Depois que entrou James, São Paulo criou mais nada, falou outro torcedor. Murilo diz que faltou paciência para o Palmeiras vencer o São Paulo, acertar o último passe. São Paulo e Palmeiras empataram por 0-0 na noite desta segunda-feira, 29, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O zagueiro Murilo foi um dos destaques do time alviverde, principalmente no quesito defensivo.
O camisa 26 atuou em uma linha de 4 defensores, com Gustavo Gomes sendo a sua dupla e os dois laterais, Marcos Rocha e Piquerez, fechando o sistema defensivo, com apenas 2 zagueiros de ofício. Após a partida, o defensor foi até a televisão detentora dos direitos para avaliar como foi a atuação do time comandado por Abel Ferreira, que tecnicamente foi abaixo, bem como seu adversário. Faltou paciência para rodar a bola. O jogo estava muito truncado com muitos duelos. Era acertar o último passe e ter tranquilidade, afirmou Murilo em entrevista para o Premier Sport TV, que transmitiu o confronto. Com o resultado, o Palmeiras foi a 5 pontos e terminou a rodada na 12ª colocação do torneio. A equipe de Abel Ferreira se concentra agora em outra competição nacional e retorna ao Brasileiro no fim de semana. O Verdão volta a campo na quinta-feira 2, quando recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h30, no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o confronto é de ida e a volta acontece em Ribeirão Preto. Passa quem tiver maior saldo de gols nos 2 jogos. Zubeldia analisa São Paulo x Palmeiras. Poderíamos ter saído com uma vitória. Pela 3ª vez nesta temporada, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram e mais uma vez o jogo ficou em empate. Num jogo sem gols e que não teve grande destaque, as equipes somaram 1 ponto cada no Brasileirão Série A. Vale lembrar que no começo do ano, as equipes se enfrentaram pela Supercopa do Brasil e o SPFC saiu com o título. A outra partida entre os rivais foi pelo Paulistão. Com o resultado, o Alviverde Paulista chegou aos 5 pontos conquistados em 4 rodadas na competição nacional. No momento, o Palestra de Abel Ferreira está na 12ª colocação da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas entrevistas de análises dos jogos, ambos os treinadores deixaram claro que o resultado poderia não ser um empate. Os dois apontaram que suas equipes mereciam ter ganho o clássico. Na coletiva pós-jogo, o treinador do São Paulo, Luiz Zubeldia, foi direto e não afinou ao analisar o jogo e afirmar que sua equipe merecia vencer o clássico dentro de casa. Ele disse que o time poderia ter saído com um resultado positivo pelo apoio da torcida, que deu força para o time, mas que faltou intensificar uma pressão sobre o rival nos minutos finais. Por isso a sensação de que nos últimos 10 ou 15 minutos poderíamos ter feito algo mais, mas longe de reclamar dos jogadores, avaliou o comandante Hermano. Por outro lado, Abel Ferreira também acredita que o jogo poderia ter uma equipe vitoriosa, porém que teria de ser o Alviverde Paulista. Ele destacou que sua equipe perdeu chances claras. Faltaram 2 pênaltis que tivemos, um no pé do Lázaro e outro do Endrick de fazer o gol. Não vai haver tantas oportunidades flagrantes e não tivemos uma, tivemos 2, disse Abel. E você, torcedor, o que você acha da declaração de Zubeldia sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.